Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de história real. Gente, esse relato aqui, o moço que enviou, ele que pegou em um site, um grupo que ele participa. Ele só pediu pra não estar falando o nome do espírito aqui. E é um relato, uma carta psicografada, né? De um espírito suicida, né? Tormentos de uma suicida. É um relato psicografado. Então vamos pro relato. Se gostar, já curte, comenta e compartilha. Se inscreva no canal. Se tiver alguma história legal parecida, quiser mandar aqui, o e-mail tá aqui na descrição desse vídeo. Bora lá pro relato. Espírito de uma suicida. Aqui seria o espírito contando. Eu poderia ter sido absolvida por ingenuidade espiritual. Poderia ter me arrependido, abreviado meus sofrimentos e se não fosse assassina antes de ser suicida. Eu tinha 30 anos, casada com um marido bastante ciumento e controlador. Mas fora isso, era amável. Nunca levantou a mão para mim e nós nos amávamos. Tínhamos 2 filhos, 2 e 5 anos, e eu trabalhava para juntos suportar aqueles difíceis anos. Marcos, meu marido, havia me dado um revólver registrado para que eu mantesse em minha bolsa. Segundo ele, seria a minha defesa caso um dia eu fosse atacada. Uma noite, ao voltar para casa depois do trabalho, estava sozinha num ponto de ônibus, quando um carro parou e saiu de dentro dele 2 homens, que rapidamente me seguraram com força e com a porta traseira abrindo, outros 2 sentados me puxaram para dentro. Tudo isso foi em questão de segundos. O que estava sentado à esquerda rapidamente tapou minha boca. O outro segurava meus braços. Os outros entraram no carro e saíram em disparado. Eu não podia me mexer, e um deles orientava quem dirigia para onde ir. Não levou 5 minutos para entrar numa rua deserta, sem casas, sem árvores e ninguém por perto. Sem chance de pegar o revólver em minha bolsa, eu fui abusada pelos 4, ao mesmo tempo, se revezando entre si. Ainda queriam que eu fosse boazinha, que eu aceitasse tudo passivamente. Mas não foi assim. Eu lutava, mas como disse, eu não conseguia sair. Eles me seguravam forte. Aquilo durou horas. Já ia amanhecer, quando eu, toda dolorida e estonteada, fui finalmente abandonada. Estava suja, sangrando em minhas partes, roupa rasgada, virada em trapos que mal me cobria. Mas fui andando, fui me arrastando. Minha bolsa estava intacta. Eles só queriam me abusar. E o revólver estava lá. Percebi que não estava muito longe de casa. Fui caminhando com dificuldade. Pelo caminho, além das minhas dores, imaginava como seria recebido pelo incompreensível marido. Ao invés de socorro, conforto e descanso, com toda certeza seria hostilizada, pois a minha aparência não justificava outra coisa senão a verdade, mas ele não aceitaria isso. Comecei a pensar que a vida estava sendo injusta comigo e que também estava acabando. Cheguei 1 hora depois em nosso apartamento, já por volta de 7 da manhã. Abri a bolsa, peguei as chaves e o revólver. Ao abrir a porta, ele estava sentado na sala. Rapidamente ficou em pé, dizendo energeticamente: "O que é isso que você fez?" Sem responder, peguei o revólver e lhe disparei contra seu rosto. E ele caiu sem vida. Com o barulho, meu filho Bruno, de 5 anos, também acordou e veio ver o que estava acontecendo. No impulso, também acabei tirando-lhe a vida. E fui até onde estava minha pequena e fiz o mesmo, em seguida tirando a minha própria vida.
E foi aí que os tormentos começavam. Eu achava que tudo terminaria ali, inclusive aquelas dores. Mas ao invés disso, pareceu-me que o que eu tinha feito em mim não teve feito esperado: morrer. Caí no chão alucinada de dor na cabeça, no local onde eu havia atirado. E não compreendia porque não tinha morrido. Em seguida ouvi a vizinhança gritando, alguém chamando a polícia, a porta eu já havia deixado aberta. Parecia que eu gritava, mas ninguém me ajudava. Ouvi quando os 2 policiais entraram e chamaram reforços. Longos minutos se passaram e eu berrando de dor. Em seguida, o apartamento ficou lotado de policiais, agentes de perícia. E apesar das minhas dores, percebi quando recolheram os corpos da minha família. Um exame superficial fez os policiais acreditarem que eu tinha sido vítima de meu próprio marido. E talvez inconformada ou enlouquecida, realizei todos os disparos. Não sentindo que eu estava morta, pensava que eles estavam cometendo o erro em não me socorrer. Assim fui posta em um saco mórbido, quando além das dores do corpo, se nada dor de cabeça, agora também sentia sufocamento. Como um saco de batatas, fui atirada na caminhonete do ML. Vários momentos depois me pegaram, caminharam comigo sendo levada e de repente me jogaram em uma superfície. Abriram um saco e me tiraram para fora. O médico legista passou a me examinar. Não sei onde foi parar minha família. O tal médico, ao invés de aliviar minhas dores, passou a extrair a bala sem anestesia. Olha o absurdo, parecia que eu gritava alucinada, como também meus berros pareciam não ser ouvidos, mantendo o médico indiferente, pois ele examinou meus órgãos inferiores, extremamente sensíveis ao toque, por doerem sem cessar, além da minha cabeça. Novos tormentos, então. Consegui ouvir ele alterar o laudo de atacada pelo marido por estuprada por muitos e durante muito tempo. Ele chamou os auxiliares que me pegaram e mergulharam num tanque com água semelhante a uma banheira, porém rústico. Me senti afogada e desesperada, chegando quase a esquecer das dores. Depois fui posta numa maca, levada para algum lugar. Acho que a câmara fria. Fechada a pequena porta atrás da minha cabeça, tudo ficou escuro e congelante. As dores, aos poucos, foram dando lugar a calafrios, sensações de febre, câimbras generalizadas, todas as sequelações de pneumonia aguda. Já estava com meu corpo em grande parte com profunda dormência, e achava que finalmente morreria assim. Não sei quanto tempo se passou, mas aquela pequena porta se abriu, de repente, e fui tirada dali. Aos poucos fui me sentindo assim, como se as dores voltassem novamente. Fui colocada num caixão. Fecharam a tampa e a escuridão, o sufocamento tomaram conta. Dores, medo, falta de ar, e o caixão era sacudido, aumentando a intensidade dos meus flagelos. Quando de repente parou e a tampa foi aberta, eu estava em meu velório. Eu, desesperada, tentava de todas as maneiras mostrar que eu estava viva e com muitas dores. Gritava chorando para minha mãe e meus irmãos, mas pareciam que não me ouviam. Eu até esperava momentos de silêncio para tentar novamente, mas ninguém me ouvia. Com dificuldade, consegui ouvir comentários sobre o que realmente aconteceu, mas ninguém afirmava nada. Era uma mistura de dores, desesperos, ódio, e por eu estar ali, e pela clara possibilidade de ser sepultada viva. Logo o caixão foi fechado. Medo, desespero e escuridão fez eu começar a ouvir vozes trevosas. Novas sacudidas até uma parada brusca. Senti-me ser pousada suavemente no que seria então a minha sepultura. Eu tentava gritar novamente, chorava, tentava me mexer,
mas o silêncio era avassalador. E se iniciava, mas um silêncio avassalador se iniciava. Todos estavam indo embora e me deixando a própria sorte. Na escuridão do caixão, as vozes se intensificaram. Um misto de blasfêmias de meu marido contra mim, maldição dos familiares dele, e de vozes trevosas estranhas. E as dores estão presentes. Agora, a da minha cabeça era mais intensa. Passei a ouvir uma voz bem diferente que me dizia, vou dar o nome dela aqui de Marta. Marta, arrependa-te. Peça ajuda a Deus. Eu, cheia de ódio, respondi, Deus? Que Deus? Olha o que eu passei. Onde estava Deus? Atendendo já os favorecidos? E a voz insistiu. Tudo o que acontece é por nossas próprias escolhas, não por causa de Deus. Arrependa-te e peça o seu perdão. Eu dizia, pedir perdão? Pelo quê? Por que ser pobre, trabalhadora, ser atacada ao voltar do trabalho, indefesa, ser violentada por 4 homens que fugiram e agora, com certeza, nada vão lhe acontecer? Acha que isso foi minha escolha? Onde está o justo? Onde está o bom? O que acha que meu marido faria comigo se eu não abreviasse tudo? E aí passei a gritar, maldito Deus! Mas a minha voz só eu ouvia. Outras vozes também passaram a ouvir. Isso mesmo. Deus é só para quem Ele quer. Quando sair daí, poderá se vingar. Sofra mais, porque o gosto da vingança será maior. Essas seriam as vozes que ela ouvia. E os tormentos foram se intensificando, se tornando ainda maiores. O tempo foi passando e minha agonia aumentando cada vez mais. Escuridão, sufocamento, dormências, tudo misturado. Com sede, fome e inúmeras dores. Não dormia. Meus pensamentos me perturbavam cada vez mais. Senti vontade de fazer xixi e segurei o quanto pude. Em dado momento, senti a urina sair, causando ardência horrível em meus óculos, provavelmente em carne viva. Aos poucos um fedor emanava, fazendo quase esquecer a dor da minha cabeça. À medida que passava o tempo, o fedor se tornava entorpecedor, mas infelizmente não fazia eu perder os sentidos. Pelo contrário, me causava náuseas, tinha sensações de vômito, cujo mau cheiro se misturava a outro. Eu estava entrando no estado de putrefação. As vozes se repetiam e eu respondia àquela do mesmo modo. Perdi a noção do tempo. Os terríveis odores lentamente davam lugar a formigamentos. Cada vez mais fortes e generalizados. Era uma larva se procriando. Isso foi aumentando de intensidade. Já não sabia se eu sentia sede, fome, dor e sufocamento. Eram aflições e agonias de toda parte. Sem poder me mexer, inerte, presa a castigos que não compreendiam o merecer, exceto pelo assassinato da minha família. As atuais angústias não permitiam qualquer raciocínio meu. Os formigamentos passaram, as coceiras agudas, seguida de uma ardência que aumentava lentamente todo o corpo, mas concentrado na região da barriga e costas. Aflições, agonia, desespero. Num frenesi de loucura e ódio, gritei alucinada, querendo correr, e de repente senti um puxão para trás. Estava fora do caixão e da sepultura. Ar puro, alívio, em pé e na companhia de 2 vultos, que eu não ousei olhar, mas senti suas mãos, uma em cada braço meu. Eu fui para o umbral, a região baixa. Não sei como eles fizeram, mas o cemitério se transformou em um outro lugar. Eu estava diante de uma pequena gruta, semi-iluminada, e fui deixada ali. Os vultos sumiram,
passei a olhar o local com cuidado. Eu estava sozinha, numa espécie de buraco horizontal, tipo uma gruta, de 2,5 metros de comprimento, de uns 3 de largura. A altura era quase a minha. Acima dela, um céu escuro e tempestuoso. Abaixo, a poucos metros, uma espécie de pequena cidade, iluminada por tochas. Por isso, onde eu estava não era tão escuro. Minhas mãos e até a metade dos meus braços estavam sujos de vermelho. Parecia ser sangue. Dava para ver um certo movimento lá embaixo, mas acima de onde eu estava, vultos negros revoavam como predadores. Um vento gelado soprava, me fazendo encolher no mais fundo da gruta. Não havia silêncio. Relâmpagos estrondavam logo acima e abaixo, gritarias anarquizadas. Com cuidado, espiei firmando meu olhar. Deu para ver aglomerados de pessoas como se disputassem algo. Percebi que havia muitas rochas, permitindo a um bom escalador chegar até mim, se quisesse. E aí fiquei com medo. Tinha medo dos vultos, tinha medo de que alguém de baixo subisse até mim. Fiquei reclusa, o mais fundo de onde eu estava. Frio, fome, sede. Nem havia me dado conta que minhas dores haviam passado. Mas ao lembrar de minha vida e de tudo o que aconteceu, elas voltaram. Não havia dia ali, somente noite. Em mais um olhar furtivo para baixo, e deu para ver que aquelas pessoas pareciam deformadas. A maioria, pouco ou nada vestida. Não paravam de falar, gritar, e o denso aglomerado parecia fazer movimentos frenéticos. Dava para notar uma minoria dominadora, mas não dava para entender nada. E o frio, e a fome, a sede, o medo, era tudo o que eu entendia no momento, e o que eu sentia. Já não tinha ideia de quanto tempo eu estava ali. Lembranças da minha vida e de meus crimes vinham constantemente. Era perturbador. E com elas, as dores que costumavam passar voltavam. Aprendi que era só não lembrar, porque aí as dores não viriam. Uma noite, já que dia não existia ali, apareceu na gruta uma figura branca de um menino. Não sei como não chamou a atenção de todos, já que ele estava de branco. E aí eu perguntei quem ele era. E eu disse, olá, o que faz aqui? E ele respondeu, vim pedir para que você não sofra mais. Eu retruquei, como pode ser, se eu tive uma vida curta e ao final dela fui injustamente desgraçada? E aí ele me explicou, aqueles que a desgraçaram já estão pagando pelos seus feitos, estão em zona semelhante a esta, explicou-me. E eu falei, nossa, tão rápido. Debochei, incrédula. Quanto tempo você acha que está aqui? Indagou ele. Eu disse, não faço ideia, mas não parece ser muito. De sua desencarnação até agora, se decorreram 20 anos, ele me disse. Eu, abismada, disse, não pode ser. Impossível, não é verdade. Então, ele me explicou. Querida Marta, o tempo entre um espírito e um reencarnado pode haver um abismo. Um só momento de um espírito, mesmo errante como você, pode representar dezenas de anos. Nas colônias, o tempo é igual à Terra, pois não estando lá nos planos iluminados, espíritos como você, que vivem em densas trevas, não podem enxergar essa diferença e se perdem no tempo. Eu disse, meu Deus, então se eu tinha 30 anos, agora estou com 50, minha mãe 70, e afinal, quem é você? Como sabe tanto se você parece apenas um menino? Eu me expressei, indagada. Ele disse, minha aparência pouco importa. Quem sou eu? Revelarei se vier comigo.
Para isso, aprenda-te com sinceridade e peça perdão a Deus pelos assassinatos e pelo seu suicídio. Então eu respondi: matei impensado meu marido, meus filhos pequenos. Nossa, que vergonha, que tristeza. Eles jamais me perdoarão. Ele disse: eles já te perdoaram. Entenderam o seu drama, compreenderam sua fraqueza, a sua fraqueza de espírito. Esperam que você se arrependa e saia deste vale. Deus, por que eu passei? Deus, por tudo que eu passei, não vejo sua existência, disse eu desolada. E ele me disse: Deus dá o livre arbítrio para todos, bons e maus. O que aconteceu naquele ataque foi uma fatalidade, e não porque ele permitiu, tanto que os seus agressores já responderam nas leis divinas. Deus permitiu que fosse tirada daquele caixão antes de iniciar o estado de decomposição, que é o mais doloroso e o mais longo. A gruta que você está é um local ameno e de forma resguardada dos trevosos que rodeiam. Deus também permitiu que eu viesse aqui, para que você se arrependa, pare de sofrer e venha para a luz. Lembrando dos meus crimes, agora chorando, repliquei: meus filhos, como pude fazer aquilo? Cecília, tão pequena, e Bruno, tadinho, tão inocente. De fato, eu não mereço perdão deles. Como eu disse, eles já te perdoaram, disse aquele menino. Como sabe? Indaguei. E ele me disse: eu sou Bruno. E aí eu desabei a chorar. Eram lágrimas doloridas, caí de joelhos. Bruno acariciou minha cabeça e meu espírito se encheu de júbilo. Júbilo? O que é júbilo? Reconhecendo agora um milagre de Deus. Ainda de joelhos disse: me perdoa, filho. Me perdoa, meu filhinho amado. Ó Deus, que vergonha. Misericórdia, meu pai, me perdoa. Então Bruno disse: venha, mamãe. Venha para meus braços. Vamos sair daqui. Ao ser abraçada por ele, perdi os sentidos e acordei em um leito de hospital, finalmente limpa e sem sequela ou marca do que havia acontecido comigo. As manchas vermelhas que estavam em mim estavam com uma intensidade bem menor. Ao lado tinha um rapaz bem vestido e de um rosto familiar. Ele me aguardava e eu perguntei: onde eu estou? Quem é você? E ele disse: você está no hospital de um posto de socorro, ainda que no umbral. Eu sou Bruno, mamãe. Esta é a minha aparência real. Voltei à minha imagem de origem porque, na verdade, nenhum espírito é criança. E eu disse: tão rápido? E ele me respondeu: faz 3 meses que você está aqui internada. Ah, essa coisa de tempo. O que acontece agora? Assim que tiver alta, vou levá-la para a colônia especial. Depois de ser integrada, fará cursos e trabalhos fraternos. Depois será transferida para a colônia espiritual. Aprenderá tudo o que precisa saber nos cursos, mas agora o enfermeiro trará algo para você comer. Deve estar com muita fome. E eu deliciei-me com uma sopa de legumes, pão e suco de frutas. Fazia dias que eu não comia. Dias depois, Bruno me levou para a colônia de ex-suicidas, onde fiquei alojada com pessoas muito queridas. Aprendi todas as consequências físicas, mental e espiritual de meu ato covarde. Bruno veio me visitar dizendo: um dia você terá que se perdoar e perdoar seus agressores. Agora, eles não têm condições disso, mas até esse dia você estará pronto. O tempo passou, minhas manchas vermelhas desapareceram, fui transferida para uma colônia, a minha colônia, onde fiquei abrigada na casa de familiares pretéritos. Novos cursos, novos trabalhos fraternos e a certeza que assim que eu estivesse preparada, reencarnarei para reparar meus erros. O Bruno, ele reencarnou.
a pequena Cecília também, e meu marido, agora diferente e doutrinado, aguarda para outra vez reencarnar comigo. Ainda não definido, se em papéis trocados ou não. Mas enquanto aguardo a nova experiência, trabalharei junto outros irmãos como socorrista de reencarnados, propensos ao suicídio, intuindo-os aos máximos para abandonar essa ideia, e também junto a mulheres que venham sofrer tudo o que eu passei. Aprendi que o ponto de vista dos espíritos é diferente quando reencarnados. Um dia estarei frente a frente com meus agressores, e como os mentores dizem, é bem melhor perdoar do que ter que pedir perdão. Aprendi também que o tempo, na maioria das colônias, é igual ao da Terra, o calendário, as horas, mas se o espírito estiver com um olhar turvo, nos planos inferiores, não compreende, assim como muitas coisas. E Deus, só o Senhor Deus, é o perdão. E Deus, só o Senhor é Deus, e o perdão é verdadeiramente um dom de Deus. E assim eu termino essa história. Ainda não reencarnei, mas espero logo reencarnar. E aqui no final tá o nome dela completo. Gente, eu adoro muito essas cartas psicografadas. E quando eu li aqui, eu tô toda arrepiada aqui. É muita emoção, né? Ela passou ali por um trauma, né? É lógico que tirar a vida de outras pessoas e a sua própria não justifica nada, né? Mas ela sofreu um grande trauma. O marido, pelo visto, tinha, mesmo que não encostou a mão nela nenhuma vez, tinha traços de, acredito, narcisista, né? Era ciumento, essas coisas, e ela achou que não ia, né? Ele não ia acreditar nisso. E o sobrenatural de tudo tá nessa ideia aí do depois do ocorrido, né? Que ela sentia que não estava morta. Ela sentia que estava viva o tempo todo, ela sentiu tudo. Ela sentia, né, por exemplo, na funerária. Na funerária não, no ML. Ela sentiu o banho, sentiu o médico lá mexendo nos seus óculos, sentiu ele tirando a bala, sem falar que parecia não, ela via tudo o que estava acontecendo ali no seu redor. O velório, então ela via tudo. Tem hora que eu esqueço, eu olho pra cá, mas é porque eu tô gravando no celular hoje, não é da câmera. Vocês me perdoem se eu estiver olhando nessa direção em vez da câmera. Mas é muito legal essa carta psicografada. Pelo visto ela virou um espírito de luz, que está esperando aí pra se reencarnar. Que seja uma reencarnação, né? Melhor, né? Eu acredito sim em reencarnação. Mesmo que a reencarnação não quer dizer que você vai voltar igualmente a outra vida, mas parecido. Mas pode voltar sendo homem, mulher, que nem ela falou, né? Gêneros diferentes. E o esposo dela, né? Também tá esperando pra reencarnar junto ali com ela, os dois poder ter uma nova chance ali, né? O filho dela mais velho já reencarnou e a outra filhinha dela também. Quem sabe, né? Pra quem entende mais sobre essa coisa de reencarnação e tudo, quem sabe ela, né, e o esposo dela não venha como filhos, né, dos filhos deles ali, vamos dizer assim. Porque muitos dizem, né, que algumas reencarnações vêm todas ali na mesma família para poder ali aprender, né, consertar os erros, né, como ela fez ali. Gente, esse relato foi muito longo. Como eu disse, o moço pegou num grupo, mandou pra cá, e eu li ele, eu me encantei, porque é um assunto em que eu acredito muito, né, o espiritismo, né, aqui, né, foi uma carta psicografada desse espírito, e ele pediu pra mim ocultar o nome aqui, eu dei o nome de Marta, mas, nossa, é linda a história e eu tô arrepiada até agora. Mas se gostaram, já curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma história parecida com essa, quiser mandar aqui pra mim, vou deixar um e-mail aqui na descrição desse vídeo. Obrigada por ficar até agora, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!